No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E nesta semana nós estamos falando sobre arte. Já lemos um texto na semana passada, né? Um texto do filósofo Louis Lavelle. Depois lemos também um texto e comentamos, né? Do sacerdote Pavel Florensky. E depois, esta semana, estamos lendo um trecho do Gustavo Corsão falando sobre arte. Mas eu gostaria de começar lembrando um texto do professor Luiz Lawande, sobre o qual eu já falei com mais extensão numa live há 2 anos atrás, que você pode encontrar aqui no canal. Basta você digitar aí na procura Musas, que você vai encontrar essa live. E o professor Lawande, falando sobre memória e educação, ele pega uma ode de Píndaro, poeta grego, em que ele conta a seguinte história. Eu vou resumir brevemente, depois da live aí vocês procuram essa outra live. Que quando Zeus criou o cosmos, conta Píndaro num poema, ele chamou todos os deuses para o Olimpo e apresentou a obra-prima dele, a grande criação. E todos acharam aquilo maravilhoso, e uma deusa levanta a mão e diz: olha, está tudo muito bonito, realmente esse universo é admirável, é uma beleza. Mas ele tem um problema, porque esse bicho aí, que vós criastes, o homem, tem um defeito. Ele esquece as coisas com muita facilidade, então não vai ter ninguém para te louvar, para cantar as belezas desse cosmos, porque ele vai se acostumar e vai esquecer da magnificência de tudo isso. E Zeus, para remediar essa falha, cria as musas, que são filhas de Mnemósine, as 9 musas, cada uma sendo regendo uma arte distinta, né? E aí conclui Lawande que as obras de arte, a função primordial delas é lembrarmos-nos, né? Já que nós esquecemos das coisas com muita facilidade. Mas lembrarmos-nos do quê? Que coisas nós esquecemos com facilidade? Continua ele. Nós esquecemos das coisas essenciais. O amor, a morte, a benevolência, não é? Porque as coisas superficiais, ocasionais, cotidianas, que nos incomodam, os nossos probleminhas, as nossas desavenças, os nossos remorsos, e etc, 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 voltam muito, né? A nossa mente, a nossa memória. Entretanto, essas coisas essenciais, a morte, o amor, a busca do poder, né, que é outro tema muito fundamental nas obras dramáticas, né? A afirmação do eu às expensas dos outros, né, que seria uma espécie de contrafacção ou de o contrário do amor, né? Esses temas fundamentais a gente esquece, né? E, continuando com Corsão, então lembrando, porque eu fiz essa live há 2 anos, muitos de vocês talvez tenham assistido, e também a gente esquece até desse tema, né? A gente esquece que esqueceu. O Lawande, que conhece muitas línguas,
diz que em árabe a palavra homem também tem a mesma raiz de esquecedor, de esquecer, de maneira que a gente poderia também traduzir a palavra homem por esquecedor, não é? Por isso é tão necessário que nós meditemos, né, nos mesmos temas, quem é católico, quem é cristão, ou mesmo em outras religiões, né, nós temos aqueles temas básicos, fundamentais, né, que estão, no caso do catolicismo, listados, né, ali no credo, no símbolo dos apóstolos, e voltamos sempre a eles. Por quê? Porque nós esquecemos com muita facilidade. Então nós precisamos estar sempre voltando a eles, todo dia, para que isto se mantenha vivo na nossa mente, né? Para que nós não esqueçamos daquilo que é essencial. Feita essa introdução, eu quero ler mais um trechinho do Corsão e com este acabo a leitura, né, desses trechos do livro Três Alqueires e uma Vaca, né, que eu mostrei para vocês outro dia, pegando um outro aspecto dessa mesma questão, que é que as grandes obras de arte, ele está falando particularmente da poesia, porque ele está falando, no caso aqui, ele está citando um texto do Chesterton, o livro é sobre a obra e a pessoa do grande escritor inglês Chesterton, e aqui é uma citação traduzida pelo Corsão de um comentário, de um ensaio do Chesterton sobre o poeta Robert Browning. Então ele está falando sobre poesia, mas a própria palavra poesia já é usada por Aristóteles no sentido de arte criativa, no sentido de que do que hoje a gente chama de arte, as artes expressivas, vamos dizer assim, de maneira que a poética hoje poderia ser pensada, poderia ser traduzida como a artística, né? Não a estética, porque ele não está pensando em termos de percepção da beleza, vamos dizer assim, né? Mas de processo de criação, da criação de obras de arte. No caso, ele fala particularmente da tragédia, né, no livro Poética. Mas ele pensa poiesis como o fazer artístico, que hoje a gente chamaria de a criação artística. E o Chesterton fala sobre o Browning, mas também é sobre ele mesmo, isso no fundo sobre os grandes artistas, sobre os grandes poetas, o seguinte, que a poesia cuida das coisas primeiras e comuns a todos. A fome de pão, o amor das mulheres, o riso das crianças, o desejo de uma vida imortal. Veja que são essas coisas trazidas pelo Chesterton, que era um homem que falava muito, né, da vida comum, né? Ele dizia, não há nada mais extraordinário do que um homem comum com a sua esposa comum e um filho comum, né? Porque ser comum, de uma certa forma, é uma conquista. A gente complica as coisas. A gente quer ser diferente, se destacar, mas de uma forma equivocada, né? Quer dizer, querer se destacar já é, se for considerado um objetivo em si mesmo, já é um desvio, né? Já é uma vaidade, como a palavra diz, né? Então, esses temas que são comuns são também esses, é como se o Chesterton trouxesse para o plano mesmo da vida cotidiana esses pensamentos que o professor Lawande lá, pegando o Píndaro, colocava nas alturas, não é? Os extremos se tocam, né? O céu e a terra refletem-se um no outro, não é isso? Então, continua ele.
se os homens tivessem realmente alguns sentimentos novos, novos no sentido de que únicos, individuais, somente deles, estranhos aos outros homens, a poesia não poderia traduzir esses sentimentos, porque os outros não teriam a experiência disto. E, portanto, como disse o Corsão no texto que eu li ontem, né, eles olhariam e diriam: o que é que isso tem a ver comigo? Né? Isso é comigo? Não, ele está falando de algo que eu não reconheço na minha vida, na minha alma, que não faz parte da minha vida. Se, por hipótese, um homem não tivesse um ávido desejo de comer pão, mas, à guisa de variante, sentisse uma fresca e original ansiedade de comer parafusos de latão ou mesas de mogno, a poesia não o poderia ajudar na expressão desses novos sentimentos. Veja, essa espécie de exagero, de hipérbole, né, que o Chesterton usa, já na época era assim, porque nós já vivíamos, ele está ali rodeado de uma arte inventiva, né, não convencional. Mas hoje, então, você deve reconhecer isso que ele está dizendo em muitas obras que a gente encontra por aí, obras de arte mesmo, e até em manifestações artísticas, né, auto-intituladas artísticas, né, que tratam de temas, de desejos que são estranhos à maioria da humanidade, ao homem comum. Então, a poesia não poderia ajudar um homem como esse, porque não haveriam seres semelhantes. O seu semelhante, o seu próximo, não lhe seria semelhante, né? Se um homem, em vez de se enamorar de uma mulher, ficasse subitamente apaixonado por um fóssil ou por uma anêmona, a poesia também não o poderia servir. A poesia só pode exprimir o que é original em um sentido, no sentido em que falamos do pecado original. Ela é original não pelo mesquinho motivo de ser nova, mas pelo profundo motivo de ser antiga. É original porque lida com as origens, com as raízes. Então é a vivência, a experiência dessas zonas mais profundas da realidade humana que oferece o material, o assunto, a gente pode dizer, o tema para os artistas. E são apenas as obras de arte que provêm dessa raiz, que provém dessa profundidade que é comum a todos nós, dessas coisas essenciais e inescapáveis, como o amor, a morte, o sofrimento, né? E essas coisas inescapáveis como o pão, a água, a amizade, as coisas comuns, não no sentido, né, quando a gente ouve comum, a gente tende a pensar trivial, né, superficial. Mas Chesterton está usando a palavra no sentido da comunidade, quer dizer, não há comunicação entre aqueles que não têm nada em comum. Então, o artista, apesar de muitas vezes ele se retirar do convívio social, né, no seu ateliê, na sala de ensaio,
no teatro, né, fechado lá, trabalhando, exercitando-se, né, ele está em uma união, né, ele está em ele, não em comunicação direta, porque a comunicação se dá junto à plateia, né, ou pelo menos da obra com o espectador, mas ele vive profundamente unido. É um pouco como o eremita, o monge, não é? Que, se você pegar os textos dos monges, né, e dos eremitas, vocês muitas vezes encontram essa observação que ir para o deserto para fugir dos homens é um motivo antirreligioso, é um motivo errado, não é? O monge, o eremita, vai para o deserto não para fugir dos homens, mas para unir-se a Deus e interceder pelos homens, né? Quase como o sacerdote também, né? Que muitas vezes é muito sozinho, né? Porque chega em casa, né? Não tem uma família, né? Muitas vezes fica lá na sua casa na solidão, né? Porque ele está a serviço da comunidade, né? O artista também, ele deveria estar a serviço da comunidade para dar-lhe o pão de cada dia, né? O pão espiritual de cada dia, alimentá-lo, né? Alimentar as pessoas com beleza, com verdade, mas não com uma verdade filosófica, discursiva, mas uma verdade que está na própria forma da arte, né? E que só pode estar ali na forma da arte se, como a gente falava ontem, vier do centro, do coração do artista e não dos seus raciocínios, das suas opiniões, das coisas que estão na periferia, estão na superfície, não é? Então, uma obra original é uma obra que bebe nas raízes, nas origens do ser humano, que estão no início dos tempos, né, por um lado, mas por outro lado estão aqui e agora, né, na nossa raiz, no momento aqui e agora, no instante já, como dizia a Clarice Lispector, né, onde se cruza a linha do tempo com a linha da eternidade. Então ficamos por aqui hoje, chegamos já no nosso tempo. Lembro a vocês que sexta-feira, às 21 horas, eu vou fazer uma live de lançamento da editora Cedro, que, né, vai ter uma página de vendas, é uma livraria também, né, mas é uma editora que está editando, né, nós estamos publicando agora o meu primeiro livro, Arte para Quê?, que é uma transcrição retrabalhada, reescrita, com muito cuidado, pelo grupo de editores que formam a editora Cedro, e eu vou falar sobre esse livro e fazer o lançamento oficial tanto da editora quanto do meu livro. Então espero você aqui no meu canal do YouTube, sexta-feira, às 9 horas da noite. Fique com Deus e até amanhã.